Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos para o capítulo 4 do livro de Ruth. A história está terminando, está ficando muito interessante. Logo no começo, a gente olhava para a história, parecia assim que não ia dar em nada. Parecia que Elimeleque estava saindo completamente dos planos de Deus. Estava deixando Belém, terra do pão, só por causa de uma crisezinha para ir para Moabe, onde Deus não existia. E dava o entender de que Elimeleque estava saindo do centro da vontade de Deus. Mas hoje nós estamos terminando o capítulo 4 e vendo que a história está sendo concluída e a história está acontecendo exatamente com o seu final feliz. Graças a Deus, né? Bom, hoje nós estamos falando sobre o casamento de Boaz com Ruth. Casamento de Boaz com Ruth. Nós vamos observar no comentário que Boaz casa com Ruth, mas isso é um direito transferido. Por que um direito transferido? Deixa eu te falar. Na lei de Israel, quando uma mulher ficava viúva e que o seu marido não tinha gerado filhos, então o pai daquele marido que falecera obrigava então o seu irmão mais novo a casar-se com a viúva e gerar filhos. E o filho que nascesse, o primeiro que nascesse, então, ele seria em nome daquele que morreu, para poder levar a posteridade daquela família, daquele filho que morrera sem deixar um descendente. Ele então levava a descendência adiante. E agora Ruth, ela é viúva, não tem mais o sogro para obrigar o cunhado mais novo a casar com ela, mas também ela não tem cunhado, ela não tem ninguém. Para que se tudo não bastasse, ela nem judia é. Ela é, na verdade, uma moabita, que vem de Moab, vocês já ouviram a história. Bom, mas que final feliz é esse, pastor? É porque quando Boaz é procurado por Ruth para que ele amparasse, se a lei dizia que o parente, o irmão, o parente mais próximo deveria amparar, Ruth então procura Boaz e Boaz diz assim, olha, pela lei eu não posso, porque a lei diz que é o irmão, o parente mais próximo. E aí, mesmo assim, Boaz diz assim, mas se esse parente que é amparado por leis não lhe amparar, eu vou cuidar disso, eu amparo. E quando eu olho para esse texto aqui, eu já começo a lembrar de que eu e você, nós fomos alcançados pelo Evangelho de Cristo Jesus, através do sacrifício de Cristo Jesus, não pelos méritos da lei, pelas obras da lei, pelos nossos bens praticados. A Bíblia diz que por obra da lei nenhum homem se salvaria e na verdade não pode salvar. A lei nos guiou, nos guia ainda hoje. A lei diz o rumo que nós devemos tomar para não cometermos as infrações, mas com respeito à salvação, só Cristo Jesus. Pois é. Então, aqui nesse texto, nós vamos ouvir Boaz dizendo assim, a lei diz que tem que ser o parente mais próximo. Mas quando Boaz chama esse parente mais próximo, reúne 10 anciãos para servir de testemunha, o parente mais próximo diz assim, eu não quero amparar, eu não posso. Eu não vou amparar. E ele tira a sandália dos seus pés e deixa ali em testemunha diante daqueles 10 anciãos. Por que deixar sandália? Porque diante da lei, lá no Deuteronômio também, assim como era legal que ele amparasse, mas se ele não quisesse amparar, ele tirava também a sua sandália, o seu sapato, deixava ali, e a viúva ainda podia até cuspir no rosto daquele que se negava em ampará-la, como um protesto, e isso era legal diante da lei, a humilhação que ele passava por não cumprir a lei. E aí, esse homem então deixa a sua sandália, e quando eu olho para a sandália de novo, novamente eu vou para a Bíblia, agradecendo a Deus, porque Ele também trouxe para mim e para você o Evangelho da Paz, e calçou os nossos pés com o Evangelho da Paz, e agora nós somos herdeiros de Deus, através do Evangelho da Paz, calçados os pés, com a preparação do Evangelho da Paz. E aí, Boaz, então, diante dos anciãos, assume o compromisso e casa com Ruth. Casa com Ruth. Bom, agora escute uma coisa.
quando Boaz casa com Ruth, as coisas vão favorecendo, vão caminhando, e Ruth então dará luz a um filho. E quando Ruth dar a luz a um filho, chega as amigas de Noemi para celebrar e para parabenizar e para felicitar bênçãos. E chegam a dizer que você, Boaz, seja abençoado, que teu filho seja também abençoado, que vocês sejam assim como foi Berés. E aí quando a gente olha para esta palavra, Perez, aliás, quando olha para esse nome chamado Perez, a gente então vai buscar na história quem é Perez. Perez, irmãos, ele é um bisneto de Abraão. Ele é filho de Judá, filho de Jacó. Ou seja, Judá, ele não era primogênito de Jacó. O primogênito de Jacó perdeu o direito de primogenitura por danos. E a lei também amparava que o tipo de pecado que ele cometeu não podia mais levar a linhagem do seu pai. E então ele foi condenado. E agora Judá é que assume, Judá é o quarto filho de Jacó. E interessante também que Judá, ele casa com uma pessoa que também não é da comunidade judaica. E o filho que nasce, esse Perez, também nasce de uma mulher que não é também da comunidade judaica. Mas ele vem para a linhagem de Abraão. Agora, se nós olhamos para Boaz, quem é Boaz? Boaz é a 11ª geração de Abraão. Boaz. E quem é Ruth na história? Também Ruth não é ninguém agora. Ela está querendo ser, mas até então não era ninguém. Mas agora quando ela casa com Boaz, ela vem para onde? Para a linhagem de Abraão. Para fazer o quê? Para dar à luz a um filho, que foi avô de Davi. Ou seja, Ruth tornou-se bisavó de Davi. Que Davi também é da linhagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente olha tudo isso, a gente vai juntando as pedras e dizendo, é verdade, Deus tira as pessoas de onde não são e fazem ser alguma coisa. Eu e você estamos aqui hoje porque o Senhor teve misericórdia de nós. Nós não tínhamos nome, não tinha história. O Senhor nos chamou, nos resgatou e disse, agora vocês são meus filhos, vocês fazem parte da minha linhagem espiritual. Nós somos agora descendentes de Abraão pelo sacrifício de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, que Deus te abençoe e que nessa EBD, se você vai à EBD, você com certeza vai ter um tempo para desfrutar de um aprendizado muito maior nesse comentário, porque ele é lindo, ele é empolgante, o comentarista nos empolga até com ele, mas para mostrar para nós de que a lei não pôde fazer nada por nós, mas Jesus fez, de que o Evangelho da Paz nos preparou e nos deu agora herdeiros de Deus, e de que nós não éramos ninguém e hoje somos, porque Jesus, de livre e espontânea vontade, como disse Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, Jesus assumiu por nós. A lei que era para nos salvar não pôde salvar, mas Jesus vem e nos salva gratuitamente. Deus te abençoe, até a próxima, se Deus assim nos permitir.